Perfeito, vamos começar nosso papo aqui. Bota aí na tela o cartaz do filme que o André está lançando, por favor. Olha aí, ó. Assisti ontem, gente, está em cartaz aqui em Brasília, no Cine Cultura Liberty Mall, para quem mora aqui em Brasília, mas também está no país inteiro, né? Está em quantos cinemas, André? Meu amigo Lourenço, deixa eu só falar aqui do que vai o filme. A história do filme é a história da amizade do próprio André Luiz com esse menino chamado Lourenço, encantador, desde a infância, né? Ele e o André se conhecem quando o Lourenço está fazendo musicoterapia com uma profissional aqui de Brasília, a Clarice Prestes. A Clarice é sua companheira? 30 anos. Então, a Clarice é companheira do André e ela estava fazendo, né, a terapia com o Lourenço, e aí, de repente, ele e o André começaram a se conectar muito mais, né, André? Conta aí pra gente como é que foi esse começo de amizade de vocês. Na verdade, foi o começo do atendimento de Clarice, porque foi o primeiro paciente dela. Ela me disse, olha, eu vou atender uma criança autista, que ela era professora de iniciação musical para criança, bebês e crianças até 4 anos. E ela me disse, eu vou filmar uma criança autista, ela estava no curso de formação de musicoterapia, saí da coisa educacional para a coisa da musicoterapia, e eu queria registrar em vídeo, para poder depois eu aperfeiçoar meu atendimento, ver como é que funciona essa coisa do autismo na musicoterapia, isso em 2007. Aí eu disse, claro, eu estou sempre querendo filmar alguma coisa, e nós moramos numa chácara aí perto do Poço Colorado, em Brasília. Eu fui, no primeiro dia que a criança foi, eu fui filmar. E aí não parei mais. Fiquei absolutamente impactado primeiro, diante do autismo, que é uma coisa misteriosa, é uma coisa extremamente delicada, e o mistério que envolve aquilo, a dificuldade e as qualidades que essas crianças portam. E eu fiquei muito impressionado. E dali eu fui aproveitando, como eu sou músico também, não sei se você sabe, aí eu comecei a me soltar ao longo dos anos e observando o trabalho de Clarice, e fui me soltando, comecei a pegar o violão e eu percebi que ele também teve uma empatia muito grande com as minhas músicas, com a forma de eu lidar com a música. Aí eu comecei a deixar a câmera no tripé e comecei a conversar com ele, porque o trabalho de Clarice começou a evoluir, ele começou a apresentar os primeiros passos no sentido da sua individuação, e a coisa foi crescendo. E aí, depois de uns 10 anos, 8, 10 anos, eu disse, meu Deus, eu estou com um tesouro de imagens aqui. Porque eu tinha visto, naquela época não existia nada sobre autismo, YouTube, imagem, não tinha nada disso. E a gente andava pesquisando na Inglaterra, o Norbert Hopkins, sempre era câmera parada, nem interagia direito com... E ali eu via com um olhar de cineasta, ao mesmo tempo o coração aberto, assim, escancarado para aquela criança, e também como músico. E aí a coisa foi encaixando, né? E aí eu descobri que dava um filme, depois que eu já tinha... Primeiro fiz um videozinho pequeno para o TCC de Clarice, que chama Ritmos, Músicas e Interações. Apresentamos em alguns congressos, um curta, uma coisa assim de tese, né? Depois que eu percebi que eu tinha um tesouro na mão, eu disse, isso aqui dá um filme, gente. Aí me inscrevi no edital do FAC, Fundo de Apoio à Cultura de Brasília. Primeiro ano, nada. Segundo ano, nada. No terceiro ano, 2000, foi contemplado. Aí comecei, aí foi um processo gigantesco. 15 anos de imagem, você pode imaginar. Eu quase não perdi uma sessão. Se eu perdi foi por alguma viagem, algum compromisso, mas eu filmava tudo de Lourenço. Ele continua indo lá em casa como amigo para a gente brincar de música. Para mim é sempre um privilégio assim, poder conviver com uma pessoa dessa, como Lourenço.
E os outros também, mas no caso dele tem esse nosso diálogo com a música, né? Vocês conectaram, ela fala que vocês tiveram uma conexão de almas até, né? Ah, então você foi ver o filme, né? Claro! Que bom, muito obrigado, viu? Claro, Ótimo. eu fui ver, eu adorei o filme, André. Eu achei o seu filme tão delicado, bonito e verdadeiro, sabe? E a amizade de vocês é muito palpável, sabe? A gente percebe que o Lorenzo adora você, né? Cara, é mútuo isso. Ele é encantador, carismático, tem uma musicalidade que vem de uma região que eu não sei de onde é, uma memória musical. É isso que me fascina nele, que fez eu ficar 15 anos em cima desse tema com ele e fez também eu ficar um tempo enorme montando o filme, que eu montei o filme. É o tipo do filme que não dá para outro montador fazer. Os que trabalham comigo já, inclusive há muitos anos, não dá, porque só eu que conseguia perceber as nuances, não só porque tive que também me aprofundar um pouco na questão do autismo com Clarice, como também no, na delicadeza da escolha, né, dos impasses dele e das coisas bacanas que ele apresentava. Tinha que ser realmente um trabalho, como dizer, um trabalho manual mesmo, ali no corpo a corpo, sabe, escolhendo as cenas, vendo o que era significativo, o que não era. Aí teve uma hora que deu um branco, deu um tilt, não conseguia mais avançar. E aí caiu uma ficha enorme, dizendo, olha, o filme vai te dizer para onde ele quer ir. Ou seja, coloque aquilo que aconteceu, faça suas escolhas da melhor parte do que aconteceu, que é isso que você tem que mostrar, isso que precisa ser mostrado. E aí foi que o filme desandou, foi para frente, aliás, desandou não, caminhou, foi para frente e eu consegui finalizar o filme. O André, é interessante porque se você fosse só cineasta, você não teria conseguido essa conexão com o Lorenzo, né? E você toca vários instrumentos, né? Eu costumo dizer que eu tento, né? Oh, não, ele aparece, gente, tocando pandeiro, cítara, violão, piano, flauta. São tantos instrumentos que você aparece tocando ali, né? Que eu acho que você, na verdade, era a pessoa certa para encontrar o Lorenzo naquele momento. Concordo, isso eu concordo. E os psicanalistas que assistiram o filme dizem: olha, que casamento, que junção de, primeiro, a coisa de Clarice permitir que ele escolhesse o caminho que ele queria, né? Tem aquela passagem que nós podemos falar, porque faz parte Não pode ter spoiler. Não, ele realmente ele foi uma identificação. Eu me identifiquei muito com as questões dele, os impasses dele, que eu passei algumas coisas parecidas na infância, uma dificuldade de socializar, umas coisas assim. Eu também passei, eu também vi nele assim uma aquilo que Clarice fala da alma, né? É muito interessante no filme, porque tem uma coisa assim que ele se liga em minhas músicas de uma forma muito grande, e no meu repertório baiano. As pessoas que foram meus grandes mentores, digamos assim, Gil, Caetano, Moraes, que foram amigos, ele embarcou nesse multiculturalismo baiano, musical baiano. Ele acabou sendo um intérprete dessas músicas, desse meu universo, né? Sobretudo das minhas músicas. E isso foi muito importante, assim, do ponto de vista dos passos, constituição do próprio eu dele e da caminhada dele, sem preocupação com a questão de virtuosismo, se ele aprendeu ou não aprendeu, porque ele não aprende nada com ninguém, eu não ensinei nada a ele. Ele foi aprendendo de mim com o pouco que eu sei de tudo, e também essa oferta de oferecer a ele vários instrumentos, isso foi tudo muito intuitivo, sabe, Sinara? Eu não tinha nenhuma pretensão de exercer uma musicoterapia, que eu não era, nem sou, continuo
não sendo, embora os musicoterapeutas reconhecem que tem um pouco de musicoterapia no filme, na nossa relação, mas isso eu aprendi vendo Clarice se colar nele desde cedo e dizer, olha, aqui não tem protocolo, aqui ninguém vai mandar você fazer nada, a gente quer estar com você onde você estiver. Esse foi o lema que eu aprendi, tanto que a coisa acabou dando certo, né? E é assim que aconteceu. Olha só, Gui, coloca algumas dos frames. A gente acaba não podendo colocar teaser, André, porque geralmente tem música e dá problema com o YouTube, tá? Olha aí, ó, o André com o Lorenzo, gente, pequenininho. Acho que ele está aqui com uns 4 anos, né, André? Exato. Foi o ano que ele entrou, esse momento aí. E aí ele vai até agora. O Lorenzo já está com 20 anos, não é isso? É isso. É isso tudo registrado de uma forma não linear, mas dá para acompanhar a evolução dele no sentido de ele adquirir alguns momentos de presença, né? Presença pessoal, de espírito, a fala dele direcionada, os ganhos que a musicoterapia propôs a ele, né? Uhum. E ele foi indo, porque o veículo da música é muito... Essa é a Clarice, a companheira do André, que começou o trabalho de musicoterapia com o Lorenzo, e aí depois ela passa o bastão. Aí ele já tem mais ou menos uns 10 anos, por aí, 8 anos, 10. Olha, Sinara, eu não imaginava assim, não tinha uma pretensão de fazer foi tão natural que às vezes, ontem teve o lançamento aqui em Salvador, do Cine Glauber Rocha, eu fico olhando o filme, meu Deus, como isso pôde acontecer, sabe? Eu fiz um trabalho de musicar o livro Mensagem de Fernando Pessoa inteiro, que durou 30 anos. Quando eu olho para é uma coisa... Está interrompendo o seu som. Por quê, Gui? Está interrompendo, está dando uns pulinhos. Inclusive, teve alguém aqui no chat que perguntou: esse André Luiz é o mesmo que musicou Fernando Pessoa? Aí. Eu estava contando agora, porque às vezes quando eu olho para trás, as coisas vão fluindo e a gente vai se envolvendo de tal maneira, visceralmente com aquilo, que a coisa vai... Daqui a pouco passa 5, 10, 15 anos e a coisa fica pronta. O Mensagem, foi o que eu falei, durou 30 anos. Eu fiz o primeiro LP em 87, terminei em 2015. E a coisa foi indo. Quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, eu fiz isso. Mesma coisa do filme, ontem eu assistindo aqui em Salvador, e eu disse, nossa, fiquei filmando, eu não sabia que isso dá filme, de repente acontece, sabe? Eu acho que é quando a gente foca mesmo em alguma coisa que tem muito valor para a gente, né? E para pessoas que assistem, a pessoa que participa, todo mundo que participou, o tempo passa e a vida da gente passa fazendo coisas, né? Olha só, deixa eu ler uns comentários aqui para você. Patrícia, deve ser emocionante esse filme, muito mesmo, Patrícia. Patrícia Finotti, a musicoterapia é extremamente eficaz. Já tem vários artigos científicos mostrando os avanços para as crianças com autismo. Solange Paron, entrevista maravilhosa. Tenho contato com adolescentes autistas e sempre acho que não faço o suficiente para esses seres iluminados. Que bonito, Solange. Patrícia Finotti, meu filho é autista e, quando pequeno, fez brincadeiras cantadas e fez aulas de piano por 3 anos. Foi excelente para o desenvolvimento. Cláudia Filomena, filme belíssimo, parabéns, André. André, tem uma coisa interessante que eu vi no filme, e eu vinha pensando, enquanto eu estava vendo o filme, que o Lorenzo, ele se conectou muito com as músicas do Gil, né? Ele se conectou muito. E aí, depois, ele realmente se encontra com o Gil. Então, não foi só impressão minha, né? Você acha que a maior conexão musical dele foi com as músicas do Gil ou impressão minha? Não, de fato, ele assimilou muito o meu campo harmônico, meu campo de preferências musicais.
Eu gosto muito de Gil, sempre gostei. Vários filmes meus tem. Desde o primeiro curta que eu fiz, com 17 anos de idade, chamado Doce Amargo, tinha uma música do Gil. Ele falava nisso todo dia, pum, pam, pam, pam. Era o disco Tropicália dele, aquele do Fardão. Já tinha. No segundo disco, Meteorango Kid, teve música do Gil, que ele fez com Rogério Duarte. E Línguas como que de fogo tornaram-se visíveis. Pá, pá, pá. É uma pessoa que eu tenho uma grande amizade, assim, a gente se vê pouco, mas um afeto muito grande. E eu acho que Lorenzo assimilou muito disso, porque as músicas de Gil são incríveis mesmo, são fantásticas, e eu gosto de tocá-las. E Lorenzo foi assimilando isso de uma certa maneira e foi entrando no universo dele também. Ou seja, ele acabou aprendendo músicas de Gil que nem eu sei. Volkswagen Blues, por exemplo, ele toca, eu não sei tocar. Ele foi inventando o jeito dele, ele foi criando essa amizade. E aí chegou um momento que eu disse: nossa, se eu puder aproximar, servir uma pessoa que ele já tem uma relação imagética com ele, emocional com as músicas. E aí eu levei ele no show. Aí foi uma emoção muito grande. Eu até fiquei relutando se eu colocava essas imagens no filme, porque eu não queria assim nenhum tipo de nada de manipular no filme para. Eu agora estou nessa de divulgação vindo aqui, mas eu queria que ficasse uma coisa assim no seu quase no seu altar de autenticidade, de verdade, de tudo que eu vivi. Aí depois eu fiz uma versão do filme sem Gil e sem Moraes. Aí depois, e Moraes também, ele tem o mesmo afeto, assim, as músicas. Ou seja, eu acho as músicas muito boas e ele assimilou isso. Depois eu descobri que se tivesse no filme que ele foi ofertado a possibilidade de estar junto com um desses ídolos dele, que se tornou dele também, ele se manifesta, ele sabe, ele pega disco de Gil, sabe inteiro as músicas, discurso de Gil na ONU, ele sabe. Então, para propiciar esse encontro, fazia parte, digamos assim, de uma agenda de construção do eu, de construção de uma identidade, de construção de uma vida mais organizada. Ele se organizava nessas situações. Então, eu achei que foi não é uma coisa assim, digamos, entre aspas, publicitária, no sentido de atrair público, que as pessoas se comovem quando aparece a cena, né? Ele com Gil e tal, e Moraes. Mas o objetivo foi esse, foi de oferecer a ele a oportunidade de entrar em contato com os ídolos de nós todos, né? E música clássica ele gosta também? Gosta. Você se lembra de um plano que ele estava ouvindo num bolachão, música de Beethoven, executada por Sim. Arthur Rubinstein? Então, ali parece que eu fiquei muito impressionado. Aquele plano é gigante, é o disco inteiro. Infelizmente, não é um filme experimental, senão seria. Eu deixei aquele plano porque eu senti que, naquele momento, ele foi impactado de uma forma definitiva. E foi mesmo. O professor de piano dele, depois, ficou um pouco com ele e acabou não dando muito certo, porque ele não é uma pessoa que aprende vendo como nós aprendemos normalmente. Ele ouve e ele se ensina e ele aparece com aquilo pronto, você não sabe como. Eu fiquei quase 20 anos para ensinar um Mi maior. Ele só aparece no filme. 17 anos foi quando ele fez um Mi maior muito mal feito. Mas ele já tocava do jeito dele várias músicas da forma dele, né? O violão deitado, e às vezes trocando de posição. Mas ele não aprende. Eu não me considero que ensinei nada a ele, no sentido musical. Ele até que me ensinou algumas coisas no violão que eu não sabia, assim, entendeu? Coloca a foto dele no lançamento, do Lorenzo no lançamento, Gui. Eu te mandei aí no grupo. André, eu percebi que você. Não sei se você. Olha ele aí, gente. Ele agora já é um rapaz, ele é um rapaz todo feliz. Como foi que ele reagiu se vendo na tela grande, hein? Olha, eu filmei ele assistindo a primeira vez que ele viu.
Ele riu muito, ele riu, divertiu, mas eu não tenho acesso a algumas camadas da estrutura dele, sabe? Para saber se ele sabe que é ele que está na tela, se ele não sabe que é ele. Ele continua, ele não deixou de ser autista, ele continua sendo um mistério. O que a gente percebe é que ele é um cara assim bastante amoroso, um cara que está de bem com a vida e, eu acredito que a caminhada dele, ele só fez essa terapia, né? A caminhada dele o levou a um estado de alegria permanente, de uma coisa assim bastante luminosa mesmo. Ele é muito carismático, as pessoas se aproximam dele querendo ouvi-lo. Aí, no dia do lançamento aí em Brasília, ele tocou, fez as pessoas cantarem, naquele espaço cultural ali do Liberty, fez as pessoas cantarem. Ontem, depois do filme, pediram, quando é que Lourenço vai vir aqui? Ele devia estar aqui. Eu digo, aí tem uma logística que ainda precisa. Nós vamos fazer umas apresentações aí. Em 5 cidades apresentamos esse projeto do Fundo de Apoio à Cultura e queremos fazer a apresentação em 5 cidades não só vamos fazer o mês de maio, nós vamos fazer, desculpe, eu atrapalhei, falei do FAC, mas não, esse daí já foi aprovado, Sobradinho, Planaltina, Gama, e ele vai se apresentar, nós vamos tocar, o problema é que não dá para prever nada com ele, entendeu? Ele Sim. vai, ele foi, nós fomos numa cerimônia na Câmara, no dia 2 de maio, ou no dia 2 de abril, Dia Internacional do Autismo, e eu disse, bom, eu já sei que não dá para planejar nada com o Lourenço, né? Aquela história de amanhã, ele não sabe nem direito o que é amanhã e tal, e deixei ele tocou mais Sweet Lord, foi muito estranho, porque ele não conseguiu empolgar a galera, porque a música não era adequada, mas foi o que ele fez, eu acho que a liberdade que a gente permite a ele faz parte de um processo dele se libertar de algumas limitações. Olha só, o que eu ia te perguntar é o seguinte: eu percebi no filme que você tinha muita paciência com o Lourenço. E eu vejo que as pessoas hoje em dia, André, sinceramente, têm muito pouca paciência com as crianças e os adolescentes, né? Você acha que o segredo para tratar com um menino neurodivergente é a paciência? Também. Não acho que seja somente isso, Ilcinara. Eu acho que precisa. Eu não sei se a paciência é decorrente disso, que eu vou falar, ou se isso que dá a paciência, mas é muito amor mesmo, dedicação. Você perceber se você está com uma criança dessa e está pensando num problema, ou depois, tomara que acabe logo, que tem horário para sair, porque não sei o quê, não funciona. Não funciona. Aprendi isso com Clarice, do jeito que ela se entrega à relação. A criança quer gritar, ela grita junto, quer descer no mato, ela desce no mato. Se não quer mexer com música, já vi várias crianças lá que não são necessariamente afim à coisa da música. Essa coisa de toda criança com autismo é musical. Não existe isso. A música é o meio para se chegar na essência dessas crianças. Tem que estar com elas onde elas. Aí você pergunta, mas e as crianças que se machucam, as crianças mais severas? A gente teve sorte, eu não sei o que é que aconteceu, nós tivemos pouquíssimas crianças com esse tipo de dificuldade, e todas elas, a Clarice trabalhou dessa mesma forma, vai onde elas estão e tenta tirar, seja com brincadeira, seja com soldadinho, seja com música, seja com qualquer outro tipo de atividade, o importante é estar com ela. Quando eu fui testemunha disso, Sinara, e vi, isso me fascinou muito, quando você percebe que uma criança com autismo te percebeu, de fato, pelo olhar ou pela sua projeção, por isso que os analistas falam a coisa da aposta é muito importante. Se você percebe e aposta nisso, que
você fez uma atitude, ou um acorde, ou um gesto que a criança, de alguma maneira, percebeu, ou se não percebeu, você projetou que ela percebeu, ali existe uma centelha de conexão. E aí é possível tudo, é possível. Aí que entra a paciência. Eu acho que a paciência é uma consequência, sabia? Eu não posso dizer nada, eu não sou musicoterapeuta, eu vou na intuição, como minha música também é intuitiva. Ali há o nascimento de uma relação, e a partir dali as coisas começam a acontecer, sabe? Você, com muita paciência, passa um dia, passa um ano. Eu me lembro de momentos em que Lourenço não queria entrar na sala de música, Clarice teve que trabalhar fora, tem uns 4, 5 planos fora, você deve ter percebido que ele não queria saber de nada, e aí vai onde ele está, e aí a coisa acontece. Eu acho que essa é a chave, E aí aonde abrir uma possibilidade para estar onde a criança está. O que a gente está vendo por aí são protocolos, coisas muito loucas, de formatos fechados, importados, em que a criança não pode flipar, não pode sair fazer um comportamento bizarro porque é reprimida, coisas desse tipo. Lá não existe isso. Na terapia de Clarice não existe isso. É o ser. Ali não existe uma pessoa com diagnóstico de autista. Ali existe uma pessoa diferente, que é preciso saber que diferença é essa, até onde a nossa paciência, a nossa humanidade pode atingir essa criança e dizer, olha, estamos aqui, estamos juntos, vamos. Foi assim que, intuitivamente, eu fui criando essa amizade com o Lourenço, sem nenhuma pretensão de ser terapeuta, nem tenho tempo, mas aquilo foi acontecendo dessa forma. Aonde ele estava, eu procurava estar junto incondicionalmente. Aí a paciência é necessária, né? Sim. Você próprio tem uma experiência de internação por uso de maconha, né? O pessoal o Paulo Coelho também tem, algumas pessoas têm essa história, né? De você foi preso por uso de maconha e aí acabou sendo internado, que acabou resultando no seu filme Louco por Cinema, que a gente vai falar daqui a pouco. Você acha que, de certa forma, por você ter tido essa internação, você se sentiu mais próximo desse universo dos neurodivergentes? Nunca tinha feito esse paralelo, essa junção, não. Mas, com certeza, foi muito significativo para mim essa experiência lá nos anos 70, porque naquela época não precisava nem fumar maconha. Você era cabeludo, você era suspeito, era subversivo, a ditadura estava extremamente forte, 69, 70, 71, depois da Taicim, tudo aquilo. E a minha prisão, eu me lembro perfeitamente, quer dizer, eu tinha presente que era uma prisão política, porque a gente estava no movimento de derrubar as prateleiras, era um movimento cultural. Jabor que tinha uma frase legal, disse, no tempo que loucura era sinônimo de cultura. Eu me lembro dessa frase dele escrevendo na orelha do Louco por Cinema, do livro que eu escrevi depois do filme. Então, era uma atitude política mesmo, no sentido de derrubar as estruturas anacrônicas e aquela ditadura. Enfim, todos nós sabemos o que aconteceu, mas na nossa geração. Eu não vejo uma relação direta, mas não é uma coisa que esteja longe disso, não, porque quando a gente, na época, eu me lembro da minha juventude, quando a gente começou com essa história de expansão de consciência, LSD, maconha, essas coisas, a gente começou a perceber que essa realidade ela não é estática. Essa realidade tem a ver com um consenso, tem a ver com um certo alinhamento mental em que nós acabamos inseridos nessa caixinha de realidade. E aí admiramos artistas que fazem coisas fora da realidade, mas isso tudo, na real mesmo, que é uma caixinha meio perversa. Hoje, depois de tantos anos, nós estamos vendo o que é que nós estamos fazendo com o mundo, com a realidade, com o planeta, com esse absurdo
social, né, que é uma coisa que nos agride a todo momento, guerras e tudo isso. Então, nós não estávamos errados em ampliar nossa consciência sobre o que é a realidade. Essa realidade, ela não pode ser tomada com, sabe, essa coisa que agora virou moda, comprovação científica, entendeu? Esse slogan. Não é assim, não é assim. Existe formas de você enxergar esse mundo que não é bem como nossos pais nos ensinaram, embora esteja contradizendo um pouco Belchior. Mas, enfim, eu não vejo essa relação. Mas, junto a isso, eu vejo, por exemplo, o prazer que Lorenzo canta as músicas de Arnaldo Batista, entendeu? E eu vejo uma relação nisso, olha só, o cara também passou por uma situação difícil, como eu passei, e a minha música sensibilizou tanto o Lorenzo quanto as de Arnaldo. Aí você pode inferir alguma coisa, sabe? Uhum. Isso é para especialista, não é coisa para mim. Estou chutando do jeito que... Tá bom. Mas eu acho que faz sentido. Quem passou por alguns momentos muito estreitos, se comunicar com essas crianças com mais... Eu falei isso porque antigamente, né, eu entrevistei aqui a Daniela Arbex, que fez aquele livro sobre o Holocausto brasileiro, os internados lá em Barbacena, aquele hospício de Barbacena, aquela coisa horrorosa, e que ela fez um livro chamado Holocausto Brasileiro, e naquela época uma pessoa autista era internada no hospício. Né? Eles internavam todo mundo que fosse um pouquinho diferente, eles internavam, né? Então, por isso que eu fiz esse link entre a tua experiência no manicômio. É muito interessante essa pergunta, faz sentido. Vou pensar mais sobre ela, eu gosto de pensar, sempre gostei desses labirintos da psique, sabe? Jung, Reich, Lang, Cooper, toda essa galera, até o próprio Freud, com certeza é a base de todo esse mundo psíquico, né? Sempre gostei dos alternativos. Hillman é uma coisa que me fascina. Te fascina, né? É. Então, aliás, o filme dele, deixa eu colocar aqui o cartaz. Coloca o cartaz do Louco por Cinema, por favor, Gui. O cartaz do Louco por Cinema, que é um filme, gente, que foi lançado em 94, tá? Se passa justamente a história. O Léo Maia está internado num hospício e ele quer fazer um filme. Ele quer fazer um filme. E aí, esse filme tem uma importância histórica incrível, porque ele é considerado o filme da retomada do cinema brasileiro, depois que o Collor, né? O Bolsonaro não foi o primeiro a atacar o nosso cinema, a nossa cultura. O Collor desmontou toda a estrutura lá do cinema brasileiro, e aí esse filme é considerado o filme da retomada do cinema, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, André, como é que você está vendo o cinema brasileiro hoje? Menina, isso é uma história para um outro podcast. Porque tem muita coisa. Eu acho que, nesse momento, nós estamos vivendo uma crise que tem duas faces. Primeiro, é um momento em que as minorias começaram a se mostrar. A cultura está sendo remexida nas suas entranhas, e o Brasil está produzindo coisas incríveis a partir de vozes que estavam tolhidas. Isso tudo nós já sabemos, esse discurso que estavam tolhidos há muito tempo. Então, veio junto com a tecnologia, que é o acesso a equipamento e a facilidade nesse momento de conseguir fazer filmes. Nós estamos nessa ebulição do cinema, quase que um recomeço do cinema nesse instante, por um lado. Por outro lado, como tudo na vida, os excessos estão colocando as pessoas numa certa postura de defesa, porque está fazendo o mesmo jogo que eles sofreram, de discriminação, de padrões. Então, o que está acontecendo é que o cinema brasileiro está nesse momento agudo.
para você ter uma ideia, assim, de como as coisas estão. Se você não tem determinados signos, determinados componentes no seu filme, você não entra em festival algum. Você precisa ter, porque isso faz parte dessa retomada de uma certa construção de um Brasil, e isso precisa ser, é uma plantinha, gente, isso é uma coisa muito delicada. Você tem que dar espaço para todo mundo, para não fazer a mesma coisa que estava se fazendo. Esse filme, meu amigo Lorenzo, o único festival que ele conseguiu entrar, ele fala, você viu o filme, não vou falar do que é que tem de humanidade no filme, um autista, ele só conseguiu entrar num festival na Espanha, que por acaso ele ganhou o festival, chama Primavera Vigo, um festivalzinho pequeno, e ganhou o prêmio de público. Por quê? Ele não tem alguns elementos que fazem parte desse círculo de momento, exatamente uma coisa de momento brasileiro, necessário, mas os extremos, os exageros estão deixando muito bom cinema de fora. Não estou falando do meu filme, não, estou falando de vários cineastas que, pelo fato de não estarem inseridos em alguns parâmetros delimitados por esse movimento de retomada, que estão sendo preteridos, e isso faz parte de uma onda que eu acho que vai passar. Já está muito evidente que não pode ser fla-flu, porque isso é ridículo, que vai acabar virando a mesma coisa que aconteceu alguns anos atrás. O que eu acho que tem que ser, em vez de ser dialético, é plurilético, sabe? Tem que expandir isso para a gente atingir outros patamares de consciência e a gente conseguir fazer as coisas mais justas, né? Atingir aqueles ideais que a gente sempre quis. Eu acho isso. Momento de crise, nós estamos em um momento de crise, inclusive crise institucional também, porque a Ancine está sob ataque, o bolsonarismo está atacando porque ficaram vírus lá dentro da Ancine, que era criada para defender o cinema brasileiro. Nós estamos sentindo isso com a aprovação de leis subterrâneas, que a gente não tem acesso. Estamos vendo todos os curadores de festivais reféns disso, de um movimento de identidade, de identitarismo exacerbado com relação às coisas que nós somos, gente. Pelo amor de Deus, nós somos gente mestiça, essa é a riqueza do país. Não dá para você estigmatizar certas pessoas porque você tem a cor assim branca ou preta. Não, isso é loucura. A nossa riqueza é a mestiçagem. As pessoas não entendem isso, então querem estigmatizar. Isso aqui não pode, não tem isso, então não pode entrar, outro não pode entrar. Não é assim. Eu acho que uma das coisas que mais me deixa feliz nesse filme é que ele mostra uma coisa acima disso. O importante é a sinceridade, o amor e a entrega. O resto é julgamento. Por isso que o autismo fascina, você ficar... Eu falo isso no filme, né? Para mim é um privilégio você estar junto de uma pessoa que não te julga, ela te olha com um olhar que lhe atravessa, porque é tão verdadeiro, e isso tudo faz a gente refletir sobre esse mundo dual que a gente vive, paradoxal, que as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, porque foram criadas assim, isso é bom, isso é ruim, isso é mal, isso é ruim. Então, não é bem assim. É mal e ruim ao mesmo tempo. E a gente tem que aprender isso na prática, né? Então... Olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui, a última pergunta já, porque já estamos estourados aqui no nosso tempo, mas eu não posso deixar de citar entrevistando André Luiz Oliveira, o filme Meteorango Kid, o herói intergaláctico, que é um clássico do cinema underground brasileiro, cartaz de Rogério Duarte, um dos artistas mais incríveis que o Brasil já teve em termos de cartazista e de artista pop. Olha o cartaz do Meteorango Kid, que demais. Vai ficar de dica, porque o André não trouxe uma dica para vocês, vai ficar de dica para vocês assistirem no YouTube. E eu vou contar uma história que o André não vai acreditar aqui, porque foi uma das maiores coincidências que eu já vivi na minha vida.
Olha só, eu conheci um cara em São Paulo e a gente estava andando ali pela Paulista. Acho que a gente estava indo para o cinema. E aí eu falei para ele assim: você conhece um filme? Eu estava curiosíssima. Era na época para a gente conseguir um filme raro, a gente tinha que conseguir uma cópia. Era muito difícil, DVD e tal. Aí eu virei para ele e falei assim: você já viu um filme? Você já assistiu um filme chamado Meteorango Kid? Ele olhou para mim e falou assim: por que você está me perguntando isso? Aí eu falei: não sei, perguntando assim por acaso. Aí ele falou: meu pai é o Meteorango Kid. Era Theo, filho de Lula. Muito engraçado. E depois eu consegui, de fato, o DVD. O filme é incrível. Muito. Depois eu conheci Lula, pessoalmente, o protagonista do filme lá em Salvador, aí em Salvador, né? Que André está em Salvador. Então, é um filme que eu indico muito a vocês para assistirem. Vocês encontram no YouTube na íntegra, tá? É um clássico do cinema brasileiro, Meteorango Kid. Você já pensou ou já pensaram em fazer um remake, André? Não, mas eu vou te dar uma ótima notícia, que você já viu que você é meteoranga mesmo, de raiz. Eu acho, sabe o que está acontecendo com o filme Meteorango? Está sendo restaurado. Você acredita? Que demais! Paulo Sacramento, um cara conhecido no cinema, um grande aficionado do cinema, e ele há anos que ele tenta isso, há mais de 10 anos, que ele tenta fazer isso e conseguiu recurso no exterior, na Cinemateca Paulista. Assistir, se a gente tivesse tempo, eu ia colocar um frame do que você está indicando para ver, que eu acho melhor esperar um pouquinho para ver ele restaurado, que é inacreditável. O filme renasce com as cores preto e branco de fotografia de Vitor Diniz, maravilhosa. Eu vi a semana passada os primeiros fotogramas. Uau! Vai ser 35 milímetros, vai ser uma notícia, viu? Vou escrever essa matéria. Eu não botei nem Facebook nem nada, porque eu queria guardar isso para uma hora que tivesse pudesse colocar um trecho maior, mas não um fotograma. Mas você está dando um furo interessante, porque é auspicioso para quem gosta do filme, quem conhece o filme. São 55 anos, né? O filme feito em 1969. Exato. Demais, então, essa notícia incrível, né, sobre quem gosta do filme, quem se interessa pelo filme e tal. E também eu tenho planos, eu filmei algumas entrevistas com o Rogério antes dele falecer, e vem aí um trabalho, um filme sobre um aspecto da vida de Rogério que eu me identifiquei muito com ele na época que ele fez o cartaz, e depois da Flor do Mal, que eu participei. E uma hora dessa vai sair um curta ou média sobre Rogério. Ah, ótimo, maravilhoso. Tem um documentário sobre ele, eu acho que na Globoplay, né? Tropicalista, né? De Walter Lima. Exato. Olha só, coloca de novo o cartaz do filme Meu Amigo Lorenzo aí na tela, por favor, que eu vou dizer onde as pessoas podem assistir. O André mandou aqui para mim. Olha só, em Brasília, às 20h30 no Liberty. Em São Paulo, às 15h20, no Espaço Itaú de Cinema, na Frei Caneca. Em Porto Alegre, às 15h50, no Espaço de Cinema Bourbon. E em Salvador, às 15 horas, no Cine Glauber Rocha. E no Rio de Janeiro, vai ter pré-estreia com bate-papo amanhã, dia 20, às 19 horas. Só faltou dizer onde é o cinema. É no Odeon? Estação Botafogo, é isso que chama-nos. O cinema do Circuito Itaú em Botafogo. Tá bom. André, foi um prazerzão, viu? Um prazer enorme conversar com você. Espero que a gente, uma hora, se encontre pessoalmente, que eu acho que a gente nunca se encontrou aqui em Brasília, né? 2 baianos em Brasília, nunca nos encontramos. Obrigadão aí, viu, querido? Pessoal, vão assistir o filme, porque a gente fica numa torcida para que tenha gente, para o filme não sair, porque o cinema tem custos, tem tudo. Primeira semana, se não deu, tira. Então, pessoal, vão assistir o filme agora, não deixe para depois, que você pode chegar lá e o filme não está mais. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado você também. Viu? Tchau.